a incidência do ITD. Agora, se um herdeiro, herdeiro? Não. Apesar de, no divórcio, você fazer um processo de inventário, é inventário para levantar os bens. Se um cônjuge abre mão de sua parte para o outro cônjuge, incide ITD? Incide porque está doando. A simples meiação não é fato gerador de ITD, mas se um cônjuge doa para o outro, incide o imposto. Beleza, gente? Tranquilo? E na compra e venda? Compra e venda de um veículo, incide o quê? ICMS. E na compra e venda de um bem imóvel? ITBI. E aí a gente chega na competência municipal. Imposto sobre transmissão onerosa de bens imóveis. Transmissão onerosa de bens imóveis é fato gerador do ITBI. Lembra, tem dinheiro envolvido? É bem imóvel? ITBI. É gratuito? E aí não interessa se é bem imóvel ou imóvel. ITD. Ok, pessoas? Tá fácil? Tá joinha? Tá molezinha? Maravilha. Então a gente vai para a competência municipal. Já falamos do IPTU, já falamos do ITBI. Ficou faltando o ISS. Prova passada caiu o ISS. Eles adoram o ISS. Sempre cai ISS. Lembra? Alíquota mínima 2%, máxima 5%. Aliás, foi a questão da prova passada. Alíquota mínima 2%, máxima 5%. O ISS pressupõe uma obrigação de fazer. O ISS pressupõe uma obrigação de fazer. Você não tem que decorar a Lei Complementar 116, mesmo porque é impossível decorar a Lei Complementar 116, que são 230 serviços. Você tem que lembrar que pressupõe uma obrigação de fazer. E anotar aí a súmula vinculante 31. Súmula vinculante 31. Pô, você é vinculante, é óbvio que é do STF. Não é verdade? A súmula vinculante 31 diz que o ISS não incide sobre locação de bens móveis. Caramba, mas é óbvio. Locação de bem móvel, obviamente não é fato gerador de ISS, porque não pressupõe uma obrigação de fazer. Beleza, gente? Questão de prova para fechar impostos em espécie. Questão fácil, onde é devido o ISS? Simples, direta e objetiva. O ISS, na forma do artigo 3º da Lei Complementar 116, é devido no domicílio do contribuinte. No domicílio do contribuinte. Ressalvadas 22 exceções, né? E o ISS passa a ser devido no local da prestação do serviço. Obviamente, de hoje para amanhã vocês vão decorar as 22. Óbvio que vocês não vão fazer isso e não precisa. Só tem uma forma disso cair na prova. Uma forma, eles colocarem um serviço envolvendo construção civil. Lembra, todo serviço de construção civil, o ISS é devido no local da prestação do serviço. Assim fica fácil, não é verdade? Todo serviço de construção civil, o ISS é devido no local da prestação do serviço. Tá joinha, pessoal? Regra, domicílio. Exceção, local da prestação. Serviço de construção civil. Legal? Foi? Maravilha? Pessoal, esses são os impostos em espécie. Então vamos rapidinho falar das limitações ao poder de tributar? Vamos lá? Princípio da legalidade. O tributo só pode ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei ou MP, desde que não invada a reserva de lei complementar. Certo, povo? Só que não é isso que cai na prova não, né? Cai na prova são as exceções. O examinador é do mal, ele quer o seu mal, né? Ele quer te ver de volta. Na verdade, o examinador, eu não sei se ele quer o seu mal, né? Ele quer pelo menos que você não estude durante o carnaval, né? Enfim, segunda fase agora vai cair o carnaval no meio. A gente vai fazer o bloco do direito tributário. Pessoas, vamos lá. Primeira exceção ao princípio da legalidade. Fácil. Impostos extrafiscais da União. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF. Esses aqui terão suas alíquotas livremente alteradas por ato do Poder Executivo. Gabriel, eu estou te assistindo em casa pelo YouTube, não entendi nada que está escrito no quadro. Normal. Normal, minha letra é feia, horrorosa, mas você pode pausar, voltar e assistir de novo, né? Então para de reclamar. Imposto de importação, exportação, IPI, IOF, alíquota. Ó, aqui ó. Alíquota livremente alterada por ato do Poder Executivo. Beleza, pessoal? Se cair na sua prova uma questão dizendo que o imposto de importação foi criado por ato do Poder Executivo, está errado. A base de cálculo foi alterada por ato do Poder Executivo, está errado. Alíquota. Beleza, povo? Fácil. Segunda exceção, CID Combustíveis. A CID Combustíveis pode ter sua... Opa! Alíquota de novo. Alíquota reduzida ou restabelecida também por ato do Poder Executivo.
A CID de combustíveis pode ter alíquota reduzida ou restabelecida também por ato do Poder Executivo. Ou seja, a diferença aqui é simples. Falamos só de alíquota, mas na primeira exceção a alíquota pode ser livremente alterada. Na segunda exceção, a alíquota pode somente ser reduzida ou restabelecida, não podendo ultrapassar o limite legal, ok? Terceira exceção, ICMS. Isso aqui eu já falei para vocês. O ICMS tem a alíquota para as operações interestaduais, fixada por resolução do Senado. Isso aí, mais ICMS. ICMS monofásico incidente sobre combustíveis tem sua alíquota determinada pelo convênio. Pessoal, preste atenção aqui. Eu só falei de alíquota. Eu vou dizer para vocês uma coisa que vai facilitar muito a sua vida. Nunca um tributo pode ser criado por espécie normativa diversa da lei. Nunca. Só a alíquota que vai poder ser alterada. Beleza? E nesses casos aqui. Mas não parou não. Quinta exceção. A FGV adora essa quinta exceção. Atualização da base de cálculo do tributo. Atualização da base de cálculo do tributo. A atualização da base de cálculo do tributo dentro dos índices oficiais não precisa de lei. Beleza, gente? O que é atualizar dentro dos índices oficiais? Pegar o índice de inflação e acertar a base de cálculo do IPTU, por exemplo. Tranquilo, povo? Legal? Maravilha. A determinação do prazo do pagamento do tributo também não precisa de lei. Determinação do prazo de pagamento também não precisa de lei. Tá joinha, gente? Tá fácil? Show de bola. E a sétima exceção, coisa fácil, hein? Coisa fácil. A determinação de obrigações acessórias. Gabriel, o que é obrigação acessória? Questão de prova. Muito questão de prova mesmo. Presta atenção. A lei, ela prevê uma hipótese de incidência. O que é a hipótese de incidência? É uma abstração, uma situação que não existe no mundo dos fatos. O exemplo que eu sempre dou é, se você não tem um carro, você tem que pagar IPVA? Não, porque o IPVA para você é uma mera hipótese de incidência. A partir do momento que você compra o carro, você traz essa hipótese, traz essa abstração para o mundo dos fatos. E ao trazer essa situação para o mundo dos fatos, você pratica o fato gerador. E com a prática do fato gerador nasce a obrigação tributária. Obrigação essa que decorre da lei. Não é isso? Obrigação que está no artigo 113 do CTN. Obrigação que pode ser principal ou acessória. Ah, Gabriel, fácil, o acessório segue o principal. Não, não segue. Totalmente diferente, aqui é direito de verdade, tá? A obrigação principal para todo tributo é de dar dinheiro ao fisco. Pensa, a obrigação principal é pagar, dar dinheiro ao fisco. A obrigação acessória é de fazer ou não fazer. Não se confunde uma com a outra. Você pode ter acessória sem ter a principal. O indivíduo tem uma imunidade. Ele não paga o tributo, mas ele tem que ter obrigação acessória. Beleza? Então não há relação entre elas. Presta atenção aqui. A obrigação acessória não segue a principal. Parágrafo 3, parágrafo 3º do artigo 113. A obrigação acessória se converte em principal. Se converte em principal quando descumprida. Fácil. Aconteceu com a minha avó. Minha avó chegou para mim e falou, meu filho, não pago mais imposto de renda. Eu falei, mas avó, não é possível, como é que você vai pagar imposto de renda, mulher? Tô velha, não quero mais pagar. Mas, graças a Deus, a senhora não tem problema nenhum, não tem motivo para isenção. Não vou pagar, não quero mais saber desse negócio de imposto de renda e tem mais, não vou declarar. Só que a velha é aposentada. Já tem imposto de renda retido na fonte. Eu falei, vó, vai dar problema. Meu filho, não tem problema, se der problema você resolve. Eu falei, porra, minha avó tá maluca, né? A avó tá maluca. Moral da história, ela não declarou o imposto de renda, deixou de cumprir uma obrigação acessória de fazer. O que aconteceu com ela? Ela recebeu uma multa. Multa é obrigação de fazer? Não. Multa é obrigação de não fazer? Não. Multa é obrigação de dar dinheiro ao fisco. A obrigação acessória se converte em principal. Questão de prova. Caio, sempre ele, Caio, o bandidão, né? Que forma quadrilha com Tício e Mévio. Caio deixa de declarar o imposto de renda, recebe uma multa.
Qual a natureza dessa obrigação? Obrigação tributária principal, ok? Após descumprida a acessória, ela se converte em principal. Joinha, povo? Fácil? Legal? Maravilha. Daqui a pouco a gente volta para aquilo ali. Vamos falar de mais um princípio legal aqui que pode cair na prova. Minha amiga Luciana, que está aí, que não me deixa mentir. Gente, presta atenção aqui. Princípio da irretroatividade. Artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição. 150, inciso 3, a linha A. A lei tributária não retroagirá para abranger fatos geradores pretéritos. Lembra disso? Lei tributária não produz efeitos no passado. Cai na prova? Não. Cai a ressalva. Artigo 106 do CTN. Ressalva. 106 do CTN. Retroage a lei tributária expressamente interpretativa. Caramba, é óbvio. Nasce para interpretar o que já existe, ou ela retroage, ou ela não serve de nada. Tranquilo, povo? Belezinha? Fácil. Mas retroage também a lei tributária que combina penalidade menos severa. Penalidade menos severa. Ah, Gabriel, retroage em bonam partem. Não. O pessoal gosta de penal aí? Não é a mesma coisa. Só o que retroage no direito tributário é a multa. Só o que retroage é a multa. Beleza, pessoal? Dica para a prova. Olhou para a questão fala de retroatividade. Primeiro, a lei só vai retroagir se não houver coisa julgada. Aí, qualquer aluno de direito mediano sabe o que é coisa julgada, né? Só vai retroagir se não houver coisa julgada. E se não houver coisa julgada, a lei retroage para combinar penalidade menos severa. Então, dica, a alíquota é sempre a do fato gerador. A multa, a menos severa. Beleza? A alíquota é sempre a do fato gerador e a multa, a menos severa. Show de bola, pessoal? Maravilha? Ainda no 150, inciso 3, nós temos dois outros princípios. Princípio da anterioridade e da noventena, que são princípios que se somam. Se o tributo for criado ou majorado, ele somente poderá ser exigido no primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Lembrando que o exercício financeiro coincide com o ano civil. Beleza, pessoas? Criado ou majorado só pode ser exigido no primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Show de bola? Maravilha. Preste atenção. Só que entre a data da criação ou majoração e a cobrança, temos que ter ao menos 90 dias, que é o princípio da noventena. Se o tributo for criado no dia 21 de dezembro, fim do mundo, e aí, pode ser cobrado no dia 1º de janeiro? Não pode ser cobrado em 1º de janeiro, porque tem que ser aplicada a noventena. Legal? Para facilitar a sua vida, quais são aqueles que podem ser cobrados imediatamente, sem nenhum tipo de anterioridade? Os extrafiscais, ou seja, imposto de importação, imposto de exportação e o IOF, menos o IPI. Por motivos óbvios, o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório. Atenção, hein? Só no caso de guerra ou calamidade pública. Quais são aqueles que só têm a noventena? Ou seja, podem sim ser cobrados no mesmo exercício financeiro, mas tem que respeitar 90 dias. O IPI, questão de prova pra caramba. CID, combustíveis. O ICMS, monofásico, incidente sobre combustíveis. E as contribuições sociais. Belezinha, pessoal? Questão de prova aqui também, ó. Só anterioridade de exercício. Ou seja, aqueles que podem ser alterados em 28, 31 de dezembro e podem ser cobrados em 1º de janeiro, sem nenhum tipo de noventena. Imposto de renda, e aí que está a questão de prova. IPTU e IPVA, quando a alteração for da base de cálculo. Presta atenção aqui, hein? Mexeu na alíquota do IPTU? Noventena nele. Mexeu na base de cálculo? Só anterioridade de exercício. Beleza, povo? Tá fácil? Show de bola? Lembrando a diferença entre imunidade e isenção. O que é imunidade? Não incidência constitucionalmente qualificada. Isenção. Isenção é dispensa legal do pagamento do tributo. Anota aí. A isenção pode ser revogada a qualquer tempo. A isenção pode ser revogada a qualquer tempo.
ressalvada a isenção condicionada e concedida por prazo determinado. Ressalvada a isenção condicionada e concedida por prazo determinado. E requisitos cumulativos. A isenção pode ser revogada a qualquer tempo, ressalvada se condicionada e concedida por prazo determinado. Show, pessoal? Maravilha? Rapidinho, vamos lá para o CTN, sem parar. Obrigação tributária decorre da onde? Da lei. Não depende da vontade das partes, pode ser principal ou acessória, não é isso? Quem é o sujeito ativo da relação? Calma, gente, da relação jurídica tributária. Quem é o sujeito ativo? Quem detém o crédito. Quem detém o crédito. O sujeito ativo é o Estado, é a União, é o município, é o Distrito Federal. E quem é o passivo da relação? É o contribuinte ou o responsável. Contribuinte é quem pratica o fato tirador. Responsável é quem a lei determina como tal. Lembra disso. A única fonte da responsabilidade tributária é a lei. Os contratos particulares não podem ser opostos ao fisco. Se eu celebro um contrato dizendo que um terceiro qualquer vai pagar meu imposto de renda e ele não paga, a execução fiscal é contra mim. Os contratos particulares não podem ser opostos ao fisco. Artigo 123, 123 do CTN. Pessoal, toca o barco, sem parar. Não dá para dar mole. Pode haver mais de um credor do mesmo tributo? Pode haver solidariedade ativa no direito tributário? Não pode. O direito tributário veda a bitributação. Dois entes não podem cobrar sobre o mesmo fato gerador, ok? O direito tributário veda a bitributação. Não pode haver solidariedade ativa, mas pode haver solidariedade passiva. Pode haver mais de um devedor do mesmo tributo. Tranquilo, gente? Pode haver mais de um devedor do mesmo tributo. Até aqui estamos juntos? Tá molezinha? Tá fácil? Tá legal? Responsabilidade tributária. Prova de vocês é prova para responsabilidade. Do artigo 130 ao 138 do CTN. Quem tiver um tempinho hoje, chega em casa, dá uma lida. Ah, Gabriel, mas eu vi que vale a pena descansar antes da prova. Você vai ter eternidade para descansar, ok? Lembrando que o fim do mundo acaba na sexta-feira, dia 21. Pessoas, o fim do mundo está chegando, né? Aliás, fizeram uma relação de Gangnam Style. Agora Gangnam Style está anunciando o fim do mundo. Aquele coreano maluco dançando no cavalinho. Pô, tá lá no meu Facebook, eu postei lá no Facebook a notícia dizendo que Gangnam Style é o anúncio do fim do mundo. Gente, presta atenção aqui. Depois lê lá no Facebook, vale a pena. A notícia é interessante, da revista Exame, tá? Não é uma revista qualquer, não é tititi. Revista Exame. Presta atenção, povo. Vem pra cá. Responsabilidade tributária, do artigo 130 ao 138, tocando nos mais importantes. 130. Aquisição de bens imóveis. Comprei um bem imóvel. Se eu sou adquirente, eu levo a dívida tributária. Beleza? Se eu sou adquirente, eu levo a dívida tributária. Ressalvadas, e aí que está o detalhe, na prova só cai ressalva. Ressalvada a prova de pagamento. Se eu tenho prova de pagamento, eu não levo a dívida, afinal de contas está pago, né? Ou se eu adquirir um bem em asta pública. Se eu faço a aquisição do bem em asta pública, eu também não levo a dívida. Tranquilo, povo? Tá moleza? Tá fácil? Show de bola. 132. Tá na hora de cair. Caiu na terceira prova da GV. Tá na hora de cair. O 132 fala das hipóteses de fusão e incorporação. Uma dica que eu quero te dar é o seguinte. Toda vez que cai uma questão envolvendo o 132, ela gera dúvida. Por que vocês leem o enunciado até o final? Não tem que ler o enunciado até o final. Na hipótese de fusão, duas empresas se reuniram formando uma só, a dívida se transfere das empresas que morreram para o resultado da fusão. A empresa A e a empresa B formam AB. Dívida de A se transfere para AB, dívida de B se transfere para AB. Beleza? No caso de incorporação, uma empresa é incorporada por outra. A dívida da incorporada se transfere para a incorporadora. Beleza? Incorporada se transfere para a incorporadora. Como é que isso cai na prova? Empresa A incorpora empresa B. Não precisa ler o resto. Esquece o resto do enunciado. Porque se A incorpora B, a dívida de B, que é incorporada, é transferida para A. Beleza? Lembra, a dívida incorporada é sempre transferida para a incorporadora. Não precisa ler o resto. E aí a gente combina assim, acerta a questão. Joinha, pessoal? Show de bola? 133. Não está na hora de cair, mas não custa nada falar. O 133, quando cai, é ipsilíteris, é a letra da lei. Gabriel, mas eu aprendi com um professor pica das galáxias que falou que tem uma doutrina alemã. Não cai. Cai a letra da lei.
cai a letra da lei. 133 é alienação de estabelecimento empresarial. Alienação de estabelecimento empresarial. Coloquei o estabelecimento à venda, não é ponto, não é marca, não é clientela, é tudo junto, estabelecimento. Vendi o estabelecimento. O indivíduo que comprou de mim, Caio, sempre ele, Caio. Caio compra de mim minha padaria. Caio compra de mim minha padaria. A dívida se transfere automaticamente para ele? Não. O adquirente do estabelecimento somente levará a dívida se continuar na respectiva exploração. Caio comprou minha padaria, montou um centro de estética, ele não leva a dívida, não leva a dívida. Beleza? O adquirente só leva a dívida se continuar na respectiva exploração. Beleza? E como é que vai ser a responsabilidade dele? Ele comprou minha padaria, continuou com a padaria. É responsável? É. Ele vai ser integralmente responsável se eu cessar a atividade, virei hippie, servidor público, a dívida é toda dele, integral dele. Se é todo ou não, a gente discute na segunda fase. Mas na prova cai que é integral dele. Ok, gente? Beleza? Dentro de 6 meses, eu monto um pet shop. Ou seja, eu volto à atividade empresarial. Como é que fica a dívida dele? Adquirente. Subsidiária comigo. Aí a gente vai para o 133, inciso 2. Subsidiária comigo. Beleza, pessoal? Tá fácil? De novo. Vendi o estabelecimento. A dívida só segue para o adquirente se ele continuar na respectiva exploração. Se ele não continua, não leva a dívida. Se ele continua, leva a dívida integral se eu, alienante, cesso a atividade. Leva a responsabilidade subsidiária se eu continuo ou retomo a atividade dentro de 6 meses. Ok? Beleza, pessoas? 135. Responsabilidade pessoal do sócio. Sócio? Não. O 135 não fala em sócio, ele fala de gerente, diretor, preposto, empregado. O empregado responde pessoalmente com seus bens. Pessoalmente com seus bens, ao infringir a lei, contrato social ou estatuto. Desde que fique comprovado o dolo. Povo, é dolo, não é dolo. Dolo não existe, ok? Existe bolo, é dolo. Tranquilo, pessoal? Comprovado o dolo, a responsabilidade se transfere. Show de bola, gente? Fácil. 138, denúncia espontânea. Vamos lá, vamos lá. 138, denúncia espontânea. O que é a denúncia espontânea? É o benefício dado pelo código para o contribuinte inadimplente. O que ele faz? Ele vai até o fisco, confessa a dívida. Confessou a dívida, pagou o tributo integral com juros e correção, ele ganha a denúncia espontânea. E aí você vai falar assim, pô, Gabriel, olha só. Se o cara confessou, pagou o tributo integral, qual o benefício que ele vai levar? A denúncia espontânea afasta a multa. A multa. Como que isso cai na prova? Como que isso cai na prova? É fácil. Fácil. Denúncia espontânea tem que ser anterior a qualquer procedimento de fiscalização. Começou a fiscalização, não tem mais denúncia espontânea. Beleza? Começou a fiscalização, não tem mais denúncia espontânea. Tá fácil? Tá joinha? Legal. Denúncia espontânea tem que ser seguida de pagamento. Pagamento integral do tributo. Pagou integral o tributo, fica afastada a multa. Gabriel, pode parcelar? Não. Para que seja denúncia espontânea, tem que ser confissão de dívida. Antes de qualquer procedimento de fiscalização, seguida de pagamento. Tranquilo, gente? Beleza? Gabriel, daí agora, pelo que eu estou vendo no código, já tem lançamento. Lançamento a gente já falou. Pessoal, uma vez praticado o lançamento, o crédito está constituído. Se eu peço uma certidão de regularidade fiscal, qual a certidão que eu recebo? Isso aí, crédito constituído, eu recebo uma certidão positiva, que diz que eu sou devedor. Se eu pago o tributo, eu extingo o crédito. Qual a certidão que eu recebo? Negativa. E se eu consigo enquadrar uma das hipóteses do artigo 151 do CTN? As hipóteses do 151 suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Suspensa a exigibilidade do crédito, o fisco não pode cobrar. Se ele não pode cobrar, qual a certidão que eu recebo? Certidão positiva com efeitos de negativa. Pessoal, lembra, moderê cocopar. Moderê cocopar, artigo 151, são as causas de suspensão da exigibilidade do crédito. Não raro cai em prova. São causas de suspensão da exigibilidade do crédito, vírgula, exceto. Tem que saber um moderê cocopar. O que é moderê cocopar? São as causas de suspensão da exigibilidade do crédito. Moratória, depósito montante integral, recurso administrativo, concessão de liminar e mandado de segurança, concessão de liminar, antecipação externa em qualquer ação judicial e parcelamento. Moderê cocopar. Beleza, pessoal? Show de bola?
Fácil pra caramba, né? Ridículo. Gabriel, vou decorar até amanhã? Vai decorar até amanhã, não custa nada. Decorar você esquece depois. Então, decora pra amanhã pra passar na prova. Beleza, pessoal? Fácil, joinha? Maravilha. Tocando no nosso barco, a gente vai lá pra parte final. Lá pra parte final. Qual é a ordem de preferência de pagamentos se decretada a falência de uma empresa? É correto eu falar que o crédito tributário prefere aos demais? Não. Não por causa do artigo 83 da Lei 11.101. O artigo 83 da Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação de Empresas, diz que primeiro são pagos os créditos trabalhistas limitados a 150 salários mínimos. Depois são pagos os créditos decorrentes de acidente do trabalho, esses sem limite. Para então serem pagos os créditos de garantia real, limitados ao valor do bem gravado. Ou seja, só depois de pago isso tudo que vem o pagamento dos créditos tributários. Então não é correto eu falar que o crédito tributário prefere aos demais. Porque primeiro são pagos os créditos trabalhistas, limitados a 150 salários mínimos, crédito com garantia real, crédito decorrente de acidente do trabalho, sem limite. Crédito de garantia real, limitado ao valor do bem gravado, e então o crédito tributário. Beleza, pessoas? Fácil? Para fechar, grifa e dá uma lida em casa no artigo 111 do CTN, que fala das hipóteses de interpretação literal. Diz lá que interpreta-se literalmente, ou seja, é a lei como ela é, as causas de suspensão e exclusão do crédito tributário. Poderia ocupar o rol é taxativo. Exclusão são só duas, isenção e anistia. A outorga de isenção, lembra disso. Se a isenção é concedida para o apagador azul, o apagador preto não tem isenção. A isenção ela é sempre interpretada literalmente, beleza? E também a dispensa do cumprimento das obrigações acessórias. Tranquilo, povo? Tá beleza? Esse é o direito tributário da prova. É ou não é, molezinha? É ridículo, gente. Tenho certeza que vocês vão acertar tudo, né? E aí a gente se vê aí pela vida. Muito obrigado pela presença de todos. Muito boa sorte amanhã. Eu estou torcendo por vocês. E provavelmente eu devo estar lá na Estácio amanhã para dar boa sorte para vocês. Tá? Muito obrigado.